Você acredita que a Arca de Noé realmente existiu? Um gigantesco barco de madeira que teria salvado os animais do grande dilúvio. A história da Arca de Noé é contada para nós há milhares de anos e também está presente em muitas outras religiões, como o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Existem várias teorias tentando encontrar a verdade sobre a arca, como ela era, onde ela foi parar e, é claro, se ela realmente existiu. Então, se você ficou curioso para saber isso e muito mais, se inscreva no canal. E como de costume, vai deixar logo seu joinha. Yeah! O joinha de vocês é muito importante, então vamos esperar um pouquinho para vocês deixar o joinha. Deixou? Agora tá tudo certo, vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Noé Daniel Molo. Provavelmente você deve conhecer ou já ouviu falar a respeito da história da Arca de Noé. E a história da Arca de Noé veio da Bíblia. Vamos ver então a história da Bíblia para entender um pouco mais. Segundo a Bíblia, Noé era o único homem justo de sua época. Naquela época, a grande maioria dos homens e mulheres eram maus. Mas Noé era diferente. Ele era um homem de Deus, era casado e tinha 3 filhos. E todos os seus filhos eram casados também. E essa história que estamos contando, a de Noé, se encontra em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Um certo dia, Deus entrou em contato com Noé, passando para ele uma grande missão, que seria construir a arca. Deus então mandou Noé fazer uma grande arca, maior do que qualquer navio que ele já tinha visto. E Deus pediu que esse grande barco fosse feito com 3 enormes andares e com cômodos separados. Noé, sem entender, perguntou a Deus o motivo disso tudo. Deus também disse para Noé, para ele não colocar a arca na água quando ele terminasse, pois não seria necessário colocar o barco na água, porque Deus estaria mandando um grande dilúvio para a terra. Um grande dilúvio que seria tão forte que destruiria todo o mundo. E a única solução para escapar desse grande dilúvio seria entrar dentro dessa gigantesca arca. E assim então foi feito. Noé seguiu as ordens de Deus e começou a construção e construiu a arca. A arca queria salvar quem estivesse lá dentro. Deus ordenou que a arca tivesse 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Isso, galera, é maior do que vários ônibus enfileirados e até mesmo aviões. A Bíblia diz que Noé demorou aproximadamente 120 anos para conseguir construir a arca. E durante todos esses anos, as pessoas que viam Noé fazendo aquele trabalho zoavam e riam da cara dele, pois achavam que ele estava maluco. Por que um homem demoraria tanto tempo para fazer um navio tão grande desse? Para qual finalidade? Noé dizia que era uma ordem de Deus e serviria para salvar do dilúvio, mas ninguém acreditava em Noé. Quando a arca então ficou pronta, Deus entrou em contato novamente com Noé e dessa vez pediu para que ele colocasse dentro da arca um par de cada animal. E assim foi feito. Noé então preencheu a arca com um casal de animal de cada espécie e colocou também a sua família lá dentro. E teve ainda mais, ainda convidou o povo que estava lá para entrar na arca. Mas como a galera estava achando que Noé estava maluco, ninguém aceitou o convite de Noé. Portanto, então ficou apenas os animais e a família de Noé dentro da arca. E depois disso, as portas foram fechadas. Então Deus mandou o grande dilúvio, que durou 40 dias e 40 noites. E isso foi tempo suficiente para inundar tudo aqui na terra, destruindo praticamente toda a vida que ficou de fora da arca. Após esse período de chuva sem parar, a água da terra começou a baixar, e somente depois de 10 meses que a arca parou em solo firme, ficando em cima do Monte Ararat. Esse seria o lugar onde a arca teria parado depois do dilúvio. Muitos consideram essa história como um mito, ou também como uma parábola, sobre o castigo de Deus para a maldade do homem. Já outros acreditam que é tudo verdade, que a história realmente aconteceu como é contada na Bíblia, como se fosse um fato histórico. E é por isso que muitos hoje em dia tentam estudar e buscar a verdade sobre a Arca de Noé. Chegamos na hora então onde as teorias surgem. Pesquisadores do mundo inteiro apresentaram várias teorias, principalmente nesses últimos anos. Uma das teorias mais aceitas entre os céticos é que um homem teria salvado vários animais e sua família de uma inundação local e não de uma inundação no mundo inteiro. E eles acreditam também que a arca não era tão grande quanto eles dizem. Em vez de uma arca gigante, seria um pequeno barco. Essa então seria a teoria mais aceita entre os céticos, de que se realmente existia uma arca, ela não era tão grande. Mas não é a única teoria, existem muitas outras. Segundo Henry Morris, um criacionista, segundo ele, a arca não era essencialmente um barco, e sim uma grande caixa de madeira feita para flutuar na água. E de acordo com vários cálculos feitos por esse cara, a arca teria uma capacidade de volume por volta de 39.500 metros cúbicos, que seria o espaço suficiente para levar um par de animal de cada espécie. Mas vários outros especialistas
cientistas também apresentaram suas teorias, que vai contra a teoria de Morris. Segundo a Bíblia, a Arca de Noé teria então abrigado um casal de animal de cada espécie que era vivo naquela época. Mas se formos levar para o lado científico, naquela época existiram dinossauros, e alguns deles podiam pesar mais de 50 toneladas. Então carregar os dinossauros mais aquele tantos de outros animais seria praticamente impossível. E mesmo que de alguma forma Noé então colocasse todos os animais presentes na Terra, ainda não seria suficiente, pois precisaria de um grande espaço para aguardar a água potável para os animais e também para guardar os alimentos, isso para vários e vários meses. Quanto mais seres vivos dentro, mais alimentos e mais espaço eram necessários para a arca. E isso acaba dificultando a logística da Arca de Noé existir. Sem contar que Deus mandou colocar par de animal, um masculino e um feminino, para a espécie continuar na Terra. Só que pensa bem, se eles ficaram meses ali juntos, desses pares de animais, era para alguns se reproduzirem nesse tempo. E aí mais e mais animais iriam surgir dentro da arca, ficando com menos espaço ainda. E sem contar que, mano, tinha tigre, leão, coelho, pássaro. Pensa na brigaiada que ia ter lá dentro, né? Cientistas especializados na fauna daquela época fizeram as contas e chegaram ao gigante número de 70 mil espécies de animais e teriam que ser colocados dentro da arca. Sem contar também que a maioria das espécies dos animais estavam espalhadas pelo mundo e não só localizadas onde estava sendo construída a arca. Então seria mais uma grande missão para Noé reunir todas as espécies de animais do mundo inteiro. E é por isso que muitos acreditam que o dilúvio não teria acontecido no mundo inteiro, e sim numa grande região onde Noé morava, e que no caso ele teria salvado sim os animais, mas os animais daquela região. Mas mesmo assim, pensando nessa hipótese de que o dilúvio só aconteceu na região de Noé, como Noé e sua família de 8 pessoas teria dado conta de cuidar de vários animais durante vários meses? Isso é uma dúvida que muitas pessoas levantaram também. Segundo Morris, o cara das teorias, a explicação para todas essas dúvidas seria que Deus criou o dilúvio e guiou Noé para ser o Salvador. Então tudo teria dado certo, até mesmo as questões dos animais na arca, pois esse era o plano de Deus, e para Deus nada é impossível. Por isso que Noé teria conseguido fazer tudo. Deus teria então feito vários milagres para ajudar que tudo desse certo, pois como vocês viram, não era uma missão nada fácil para ser realizada, então necessitaria da ajuda de Deus. Daqui a pouco vamos falar onde a arca foi parar, mas até aqui, o que você tá achando dessa história? Você acha que realmente a história foi uma parábola? Você acha que realmente aconteceu de fato? Você acha que não aconteceu nada demais? Deixa nos comentários a sua opinião. É isso, galera, deixa aí nos comentários o que você acha de toda essa história, e sem brigas também. Mas calma que a história não acabou, ainda precisamos falar onde será que a arca foi parar. Onde foi parar a arca? Um fator importante da história é que até hoje não encontraram evidências geológicas de que realmente teria existido um dilúvio na Terra e onde teria acontecido. Os cientistas dizem que se tivesse acontecido um grande dilúvio, igual é citado na Bíblia, no mundo inteiro, deveriam ter milhares de restos de cidades que teriam sido devastadas pela água. Mesmo o dilúvio então aparecer na Bíblia e também em outras religiões, não existe nenhuma comprovação científica que o dilúvio tenha realmente acontecido. Mas mesmo assim, vários cientistas do mundo inteiro fizeram grandes buscas para tentar encontrar a Arca de Noé. Porque se uma construção tão grande como essa realmente foi feita, deveria ter sobrado algo dela por aí. Desde 1800 e pouco, muitos cristãos diziam que a Arca de Noé estaria escondida no Monte Ararat, o mesmo monte descrito na Bíblia. Eles acreditavam que a arca estivesse dentro ou em algum lugar do monte, e que teria ficado lá milhares de anos, desde que ela parou lá em cima. Então muita gente foi para o monte, para cavar e tentar explorar o monte. E durante vários anos começaram a surgir várias histórias, mas nenhuma evidência foi apresentada até hoje. Na verdade, algumas evidências foram sim apresentadas, mas depois de alguns estudos foram comprovadas como evidências falsas. Mas eles não desistiram e continuaram a cavar e procurar. Em 2006, ainda no Monte Ararat, um grupo de pesquisadores teria encontrado e descoberto uma formação rochosa com formato de arca, mas infelizmente nada foi provado. Eles acreditavam que no interior dessa formação rochosa poderia haver madeira ou algo que provasse que a arca estava ali. E foi em outubro de 2009 que um grupo de estudiosos chineses e turcos voltaram com novas evidências. A arca teria sido encontrada. Esse grupo explorou o interior do Monte Ararat e teria encontrado no seu interior o que parecia com pedaços de madeira e palha, que segundo eles era a própria arca. Eles alegaram terem encontrado uma estrutura de madeira que tem mais de 4.800 anos e que eles teriam quase 100% de certeza de que aquilo era da verdadeira Arca de Noé.
Que incrível, né? Encontraram então de fato dentro da montanha estruturas de madeiras muito antigas, de 4.800 anos atrás. Isso então seria uma descoberta incrível. Mas mesmo assim tiveram pessoas que não acreditaram que a história era real e que aquelas madeiras eram realmente da arca. Os céticos fizeram uma pequena pesquisa e descobriu que aquele grupo de exploradores, na verdade, era um grupo de exploradores evangélicos e que tiveram o intuito de fazer essa exploração e vender ele como um programa para um canal gospel. Todo esse material feito por eles, a exploração e os pedaços de madeira encontrados, foram divulgados apenas por um canal gospel. E também chegaram na conclusão de que as imagens feitas pelos exploradores, as imagens internas do monte, poderiam ter sido gravadas em outros lugares. Não há nenhuma prova de que as filmagens foram feitas dentro do Monte Ararat mesmo. E concluíram então que tudo aquilo não passava de uma armação. E uma outra coisa estranha ainda aconteceu. Para evitar que qualquer pessoa chegasse próximo do local onde foi gravado o vídeo e assim acabar descobrindo realmente a verdade, o líder da expedição dos exploradores pediu para o governo turco para que protegesse a zona e colocasse autoridades na região. E pediu também para que a Unesco colocasse aquele lugar como um patrimônio protegido e assim evitar que curiosos fossem até o local e acabassem descobrindo a verdade. O governo turco acabou não apoiando, pois não foram apresentados para eles nenhuma prova concreta sobre a existência da arca, que ela realmente estava lá dentro. E com isso, as explorações foram perdendo força, até que pararam. Então concluíram que toda essa expedição, que foram feitos vídeos e tudo mais, e encontrado as madeiras, teria sido tudo forjado. Alguns pedaços do vídeo nem foram gravados realmente no Monte Ararat, e também dizem que as madeiras encontradas foram levadas pelos próprios exploradores até o local, com o intuito de forjar o vídeo. Em 2016, uma outra expedição para o mesmo local foi feita, dessa vez por norte-americanos. Eles acreditam que no Monte Ararat exista pelo menos uma prova que prove a existência da arca. E é por isso que em 2016 eles foram até o mesmo local para fazer suas explorações. Raul Esperante é o arqueólogo líder dessa expedição, que também é de um grupo religioso e pertence à Igreja Adventista dos Estados Unidos. Segundo esse cara, tudo que for descoberto nas suas explorações vai ser divulgado em breve, mas que por enquanto ainda é cedo para afirmar alguma coisa, se tem de fato uma arca ali ou não. Segundo esse cara, ele não quer juntar provas falsas. Como ele acredita que a arca realmente está lá, ele ainda está buscando reconhecimento científico para poder valorizar as suas provas. Ele não quer achar qualquer coisa e simplesmente afirmar que é a arca ou que a arca está lá. Esse cara quer juntar o máximo de provas científicas possíveis. E até então, galera, isso é tudo que temos a respeito da Arca de Noé. Vamos aguardar as novas descobertas que serão feitas aí no futuro. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Se gostou, então deixa o seu like. Bom, galera, esse vídeo foi muito pedido. A gente fez um vídeo sobre a Torre de Babel e vocês pediram muito pra gente contar a história da Arca de Noé. Então tá aí o vídeo completão pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, estoura o like aí, mano. Igual um dilúvio, assim, ó. Plau! Pau! Caindo do céu, assim, ó. Pinga no like. Nós estamos aqui apenas para apresentar o conteúdo para você, tanto é que contamos a história bíblica, tanto é que depois contamos as teorias, porque no final das contas, quem tira as conclusões são vocês. E agora a gente queria saber de vocês, se vocês acreditam, se vocês acham que ela pode estar em um outro local, ou se tudo isso não passa apenas de uma história. Deixa aqui nos comentários, demorou? E vamos respeitar também a opinião dos outros, tá bom? Porque cada um tem a sua opinião, cada um tem sua forma de pensar. Se inscreva no canal se você não é inscrito no canal e também siga a gente nas redes sociais. Tá aqui na tela, galera, Lucas Marques, Dani Molo e também Você Sabia Vídeos no nosso canal de curiosidades. Siga a gente lá porque sempre que sair vídeo novo a gente avisa nos stories. E aí você não vai perder nenhum vídeo, demorou? Deixa também nos comentários uma próxima história que a gente pode trazer pra vocês. Qualquer história, galera, pode ser bíblica, pode ser de outra religião, mitologia, qualquer história que vocês queiram saber da verdade. Ficamos por aqui então, galera. Veja o vídeo de ontem e aguarde o vídeo de amanhã que também vai chegar. Ficamos por aqui então, galera. Isso tudo, pessoal. Valeu!